Bom dia a todos, é um prazer estar aqui como professor da USP, participando desse podcast, da Universidade de São Paulo, no campus de Bauru, aqui da Faculdade de Odontologia, nossa querida Escola de Odontologia da FOB de Bauru. É um prazer imenso estar com vocês e hoje nós vamos falar um pouco sobre um assunto que é cada vez mais na moda, que são as cirurgias cosméticas da face. São procedimentos que nós, aqui dentro da Universidade de São Paulo, já realizamos há muitos anos. Eu, como professor da USP, trabalho com isso há mais de 25 anos. E eu e o Norberto, que está ao meu lado, vamos conversar um pouco sobre isso. Ele também é quase cirurgião, está terminando a especialização de cirurgia maxilofacial. E está aqui para a gente falar um pouco sobre isso. Bom dia, professor, bom dia a todos. O professor já me apresentou, eu sou Norberto, eu também trabalho com cirurgias estéticas, tenho a oportunidade de estar aprendendo com esse grande mestre da cirurgia, que hoje para nós é uma referência, o Dr. Eduardo, e além disso eu também fui paciente do Dr. Eduardo, né? Nós realizamos uma cirurgia ortognática, então a gente veio falar um pouquinho desse tema hoje, que eu acho que ainda muitos pacientes não se beneficiam pelo desconhecimento que tem em volta, em torno desse procedimento, né, professor? Sim, sim. Eu acho que se cria uma estigma muito grande, não é? As pessoas conhecem muito pouco, até porque o pouco que as pessoas conhecem da cirurgia ortognática ou da cosmética da face, vamos dizer assim, é de coisas que eram feitas nos anos 70, início dos anos 80 e que hoje não existem mais, como por exemplo a boca ficar amarrada, o paciente ser transfundido de sangue, que é um conceito bem importante que as pessoas têm que saber. O paciente não fica dias internado, não vai para UTI, né? São hoje cirurgias que são realizadas em uma hora e meia no máximo, uma cirurgia completa de maxila, mandíbula e mento e toda a parte cosmética associada, mas é bem rápido, tá bem? Engraçado que o professor falou que quando eu falo para as pessoas que eu fui submetido ao procedimento, elas me perguntam, mas você teve que ficar tomando no canudinho, ficou amarrado, quanto tempo sem trabalhar? E pelo contrário, né, professor, com 10 dias eu já estava falando, estava palestrando, estava super normal. O que mudou que fez com que hoje o paciente tivesse esse benefício, né, com um tempo menor, nesse espaço menor de tempo, professor, de antes, assim, o que mudou na cirurgia nesses 20 anos? Primeiro de tudo, as técnicas de fixação, tanto do osso mandibular quanto da maxila, evoluíram muito com os materiais de fixação óssea, que nos permitem já pôr o paciente em mobilidade e começar a mastigar cedo, assim, o mais cedo possível. Eu aproveito e libero meus pacientes aí, com uma semana eles já estão comendo, todos com uma semana estão comendo. Outra coisa que mudou bastante é que a gente usa técnicas que são um pouco mais evoluídas, cirúrgicas, né? Eu uso na mandíbula short split, eu uso na maxila também uma osteotomia Lefort um pouquinho modificada, seguindo a filosofia do Dr. William Arnett, ou Bill Arnett, e isso ajudou bastante, tudo isso ajudou bastante. Engraçado, o professor fala uma semana comendo, mas uma semana comendo alimento já semi-sólido, porque eu saí, eu já conseguia ali comer uma sopinha, um alimento um pouquinho mais líquido, mas não fiquei em nenhum momento tendo que tomar, bater comida no liquidificador, isso não existe mais, né, professor? Sim, já com uma semana está comendo uma comida, eu falo tudo que for de consistência de arroz, feijão e uma carne moída, que é o que a grande maioria da população come hoje, né? Sim, e também me perguntam muito sobre o ficar amarrado, né? Na verdade a gente sai com elásticos de bloqueio, a gente consegue ter um grau de abertura. Dois elásticos, né? Que dá para abrir, comer e tudo mais. E professor, de onde veio essa paixão pela cirurgia? Por que ser cirurgião? Na verdade, minha mãe era funcionária da Faculdade de Odontologia de Araraquara, não daqui, né? Eu não sou daqui, eu sou de Araraquara. E a gente tinha amizade com um grande cirurgião de lá, o Dr. Elcio Marcantoni. Eu sempre idolatrei ele antes de entrar na escola de odontologia. Eu acho até que eu fiz odonto mais por causa dele mesmo. E fui residente dele, fui seguidor dele, fui estagiário dele. E ele foi uma das pessoas que mais me ensinou no início da minha carreira. Junto com outros, é óbvio.
sem deixar o nome dos outros de lado, eu vou tentar não citar ninguém. Professor, e essa evolução, o quanto o professor acha que esse planejamento digital, que o professor já faz há bastante tempo, ele trouxe de benefício para a cirurgia? Eu acho que o planejamento digital ele ajudou de maneira substancial, principalmente para pacientes assimétricos, principalmente para cirurgias grandes, para grandes movimentações e para movimentações bimaxilares. Eu hoje posso dizer a vocês que a cirurgia ortognática, sem o planejamento digital virtual, sem toda a sequência, né, que a gente chama de fluxo digital, eu acho que ela não deveria nem ser feita mais. Porque ela traz uma previsibilidade, diminui muito o tempo cirúrgico, né, professor? Diminui o tempo cirúrgico, dá segurança para o cirurgião, dá segurança para o paciente que vê o resultado dele antes, né? É muito importante saber, o paciente sempre vê o resultado antes no meu consultório, sabe como vai ficar antes de ir para a cirurgia. Isso é importante, né, professor? Porque alguns pacientes, eu acho que eles têm tanto receio e muito pouco se fala também dos benefícios estéticos da cirurgia ortognática, tanto imediatos quanto ao passar dos anos. Com o envelhecimento, o paciente também se beneficia desse procedimento, né? Quase que como se fosse uma harmonização facial mais permanente, né? Na verdade, a cirurgia ortognática, no início dela, quando se começou a fazer cirurgia ortognática, elas eram realizadas para tratar má oclusão que a ortodontia não é capaz, né? Que eram os prognatas, os laterognatas, os pacientes com uma deformidade esquelética grande. Hoje a gente sabe que não. Hoje os pacientes procuram pela má formação esquelética e pela mordida também, mas a procura estética e cosmética da face, ela é a grande maioria dos pacientes que procuram a gente hoje. Eu tenho muitos pacientes que tem uma má oclusão passível de tratamento ortodôntico, que até os ortodontistas pensam, nossa, eu trataria sim, mas eu operaria mesmo que tivesse tratado ortodonticamente. Por isso que a gente opera muito paciente classe 1. Sim, tá? É engraçado que eu também, né, por usar a barba, ele descaracterizava um pouco o perfil, e até algumas pessoas falavam, você não precisa, até às vezes o ortodontista, depois que ele me viu sem barba, ele falou assim, puta, Norberto, ainda bem que você operou, porque você era muito feio. Tem muita gente que usa a barba para esconder. Para esconder, do queixo. Mas eu tinha um problema, não tinha exposição de dente ao sorriso, né? E às vezes eu vejo, como o professor disse, assim, o ortodontista tentando compensar, a pessoa vive a vida inteira com essa insatisfação estética, porque morre de medo. Acho que é um procedimento complexo e é um procedimento que sim, quando bem planejado, quando bem executado, ele se torna muito mais simples, principalmente hoje com essa tendência das tecnologias, planejamento, técnica segura, experiência de quem está fazendo, e que eu não vejo um motivo assim para não ser feito, para você viver a vida inteira com uma insatisfação que ela pode ser resolvida de uma forma simples. Né? É por isso, inclusive, Norberto, eu na minha aula hoje de planejamento e preparo da cirurgia ortognática, eu sempre falo que eu tenho 2 tipos de preparo. O preparo com a oclusão definida, que é aquele que já está perfeita a oclusão que o ortodontista tratou. E o preparo com a oclusão programada, que a gente programa uma má oclusão para poder operar e corrigir depois. São os 2 pacientes e os 2 são cirúrgicos. Não significa dizer que a ortodontia evoluída, com mini placa, mini implante, intrusão, distração, que ela resolve a estética da face. A gente faz a cirurgia com vistas à cosmética da face, sim. Professor, e esses dias eu estava comentando com o professor, talvez seja a dúvida de muitos, né? O professor estava falando um pouquinho dessa jornada na cirurgia. Explica para nós aqui, ó, o que é livre docência, que tem lá, quando a gente entra nas suas redes, está escrito lá livre docência. O que significa isso, professor? É assim, na verdade, a livre docência é o concurso mais difícil da carreira de qualquer professor, né, universitário. Ela normalmente ela está incluída nas cadeiras das universidades estaduais do estado de São Paulo, né? Há outros estados que tem também, mas é mais nas estaduais. As federais eles pulam direto, algumas eles pulam direto para titular. A livre docência é um concurso muito mais difícil que o doutorado, porque você vai fazer uma tese
tanto quanto o doutorado, você tem que confeccionar uma tese, você vai ser arguído pela tua aula, você vai ser arguído pelo teu currículo, e o único defeito, a única dificuldade é que não tem orientador, por isso chama livre. Então assim, só vem gente para te tacar pedra e ninguém para te ajudar. Sem orientador, você vai na livre docência sem orientador. E a gente costuma dizer que o livre docente é quando ele está mais maduro na carreira para poder fazer um concurso de livre docência. Tá? Professor, quantos anos de cirurgia? De cirurgia, 31. Então o professor passou pelo mestrado, passou pelo doutorado e Tudo. foi para... Eu fiz a residência, mestrado, doutorado, fiz um fellow nos Estados Unidos, aí eu fiz a livre docência. Daí depois, dentro da livre docência, aí a universidade permite hoje a carreira horizontal pelo currículo. A gente vai livre docente 1, 2 e 3. 3 é o último grau, eu consegui chegar no nível 3 já. Professor, e Bauru? Como que Bauru entrou na sua vida? O professor estava contando um pouquinho para nós aqui. Eu fiz a minha estágio de treinamento profissional, né, que não chamava residência, era uma prática profissionalizante, em Araraquara, e aí eu vim para Bauru fazer o mestrado, porque na época não tinha o curso de mestrado lá em Araraquara, na área que eu queria. Aí eu vim para Bauru fazer mestrado, fiquei um tempo também trabalhando de plantonista e trabalhando no hospital público daqui de Bauru. E aí, mas quando eu vim eu já fazia cirurgias, já fazia muita coisa de cirurgia, né? Aí eu fiz aqui em Bauru, então na USP o mestrado, o doutorado, e quando eu acabei o doutorado eu tive a chance, a oportunidade, abrir uma vaga para ser contratado no departamento de cirurgia, e eu fui contratado aos 26 anos de idade como professor de cirurgia da USP. Aí aqui fiquei. Ficou até hoje. Até hoje. Professor, quando a gente vai conversar com os colegas, e às vezes eu falo que o professor opera em uma hora e pouco, isso gera um receio, um espanto, né? Porque eu já acompanhei cirurgias de 8 horas, 4 horas. A que se deve, assim, esse tempo cirúrgico tão reduzido, o que torna o pós-operatório do paciente muito melhor, assim, do ponto de vista funcional e ali até estético, do ponto de vista imediato? Bom, primeiro de tudo, o tempo curto de cirurgia começa com um planejamento preciso, né? Você não vai para o centro cirúrgico com medo do que você vai fazer, pensando, será? Vou tentar, vou pensar, isso não. Você vai para a cirurgia já sabendo exatamente o que você vai fazer e como vai fazer. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, técnica cirúrgica avançada. Eu uso na mandíbula short split, que me toma 30 minutos para fazer uma osteotomia sagital bilateral com fixação. Eu uso uma osteotomia de maxila um pouco diferenciada também, que eu aprendi com o William Arnett na Califórnia. Então esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, como atleta, né, o cirurgião ele participa tanto quanto um atleta na vida profissional. Quanto mais você exerce, quanto mais você treina, mais você faz, melhor o teu, vamos dizer assim, um handicap. É óbvio que é só uma semelhança, mas é óbvio que quanto mais você treina, mais você chega lá. Tá? Legal. Professor, ainda voltando para o momento cirúrgico, ele sabe uma coisa que eu gostei bastante, que foi uma surpresa muito positiva, foi ter uma enfermeira lá com a gente a noite toda, né? Porque após a cirurgia, como tem muito esse receio em volta do procedimento, será que vai acontecer isso? Será? E na hora que a gente chegou lá no quarto, daqui a pouquinho, depois de uma hora, já chegou a enfermeira, se apresentou, que era da equipe, ia ficar lá. Te confesso que isso me trouxe muita tranquilidade. De onde surgiu isso, professor? Eu sempre tive o hábito, logo que eu comecei na carreira, eu mandava um pós-graduando meu. Ia até o quarto do paciente e dormir com o paciente a noite toda, né? E os mais jovens sempre dormiram. E depois disso eu optei por pôr um auxiliar de enfermagem paga pela equipe, né? Até porque os pós-graduandos estavam começando a querer fugir de perto de mim, porque eles tinham que dormir com o paciente quando operava, né? E aí eu comecei a pagar para ter um auxiliar de enfermagem cuidando a noite toda, porque quando eu comecei a cirurgia ortognática não era desse jeito, né? Pós-operatório era mais difícil, inchava mais, vomitava, a gente não fazia anestesia geral do jeito que era feita hoje, totalmente venosa. Então os pacientes, muitos tinham náusea, vomitavam, e aí assim, isso é uma coisa que preocupava a família, né? Sim.
E você estando como enfermeira lá, não tem essa preocupação. Não, e é muito... Então hoje eu sempre mando uma enfermeira para cuidar dos meus pacientes, todos eles sabem disso, vai ter alguém cuidando a noite toda. E é muito bom, né? Porque ela também não deixa você dar um deslize com os cuidados. Por exemplo, o gelo estava o tempo todo ali. Eu estava dormindo, acordava com ela colocando o gelo. E isso ajudou bastante no pós-operatório. Então acho que foi uma experiência bem valiosa do ponto de vista, assim, eu me senti totalmente assistido o tempo todo após a cirurgia. Isso. E eu acho mesmo que as pessoas me perguntam muito se você é maluco, você é louco de operar. Pelo contrário, eu acho que esse desconhecimento que ainda ronda esse procedimento é um misticismo que a gente deve quebrar e romper, porque eu acho que os benefícios da cirurgia, como o professor falou, né, eles vão além da estética, né, eles vão além da estética, eles vão para o funcional e tem até o benefício psicológico de você se aceitar, de você estar bem com você mesmo, que é muito importante. Então, né, social, professor? né? A parte social. Que a beleza é fundamental para se gostar. Né? Fora todos os problemas de saúde que a cirurgia ortognática corrige. A respiração, apneia do sono, ronco e a estética. Tá. Professor, então também vamos falar um pouquinho com outro público que o professor tem também, que é o pessoal que são os profissionais. Que conselho você daria hoje para alguém que está começando a faculdade, pensa em seguir na cirurgia? Assim, como o professor orientaria ele a tomar essas decisões baseadas para que ele tenha uma carreira concreta? Eu acho que o profissional que vai começar hoje na profissão, se ele quer fazer cirurgia bucomaxilofacial, e ele tem que fazer dois rumos. Primeiro, ou a residência, e a gente não tem muitas no Brasil, né? Ou um curso de especialização bom, que dê realmente formação, que tenha ambiente hospitalar, que o aluno possa seguir no hospital da maneira que a gente sugere por aqui no nosso curso. E aí, um desses dois, depois se ele quiser ser professor, ele faz o mestrado e doutorado. Se ele não quiser ser professor, ele acaba aí e toca a vida como profissional. Legal. Professor, e hoje, professor, além de atender aqui em Bauru, aqui em Bauru, onde o professor opera? Aqui em Bauru eu opero pacientes que têm plano de saúde na Unimed, né? Até coincidentemente estou com o jaleco deles. Eu opero no Hospital Regional da Unimed, onde eu te operei. Eu opero na Beneficência Portuguesa, eu opero no Hospital de Base, onde vocês operam, né? Que são alunos de pós-graduação, operam no Hospital de Base. E são os grandes hospitais da cidade de Bauru. Fora de Bauru, eu faço na capital. Na capital, eu entrei para trabalhar na capital em 94. Já tem um tempinho, né? Vai fazer 30 anos o ano que vem. Eu comecei a operar em 94 na capital. E lá na capital eu tive a oportunidade de operar algumas pessoas da sociedade. E eu consegui entrar. Eu sou do Corpo Clínico do Hospital Sírio-Libanês. Eu opero também no Hospital São Luís, da Rede D'Or. Eu opero no 9 de Julho e no Hospital Alvorada, lá da capital. E os pacientes que são Unimed, tem um hospital bem bom na capital, que eu opero, que chama Albert Sabin, um hospital fantástico. A gente opera lá. E eu tenho uma equipe aqui e uma equipe lá, que fica na cidade. Na cidade? Sim, sim. Lá eu tenho parceiros que são fantásticos também. Para dar todo esse cuidado do paciente, sim, se precisar. Sim, isso mesmo. Tá bem. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Professor, eu queria te agradecer o convite, obrigado. Para mim sempre é um prazer estar aqui, eu sempre aprendo. Eu que agradeço aí o pessoal da USP, os meninos que estão cuidando da gente aí, na parte que estão nos backhands, né? Ninguém os vê, mas a gente sabe que tem funcionários trabalhando aqui o tempo todo. E o convite que foi feito por intermédio da Camila. Tá bom? Um abraço. Beleza, é isso aí, pessoal. Um abraço.